Olá pessoal, de volta ao canal Concurseiro. Na aula de hoje nós vamos finalizar o estudo do Estatuto da FESaúde. A FESaúde conta com assessoria jurídica que está subordinada à diretoria executiva, é chefiada por um advogado-chefe de livre nomeação e exoneração, escolhido dentre profissionais de notável conhecimento jurídico e reputação ilibada, com, no mínimo, 3 anos de inscrição na OAB ou procurador do município de Niterói efetivo. São competências da assessoria jurídica: a emissão de parecer jurídico sobre matéria de interesse da FESaúde, respostas a consultas jurídicas que lhe forem formuladas, colaborar na elaboração de regulamentos e outros atos normativos internos, contribuir na elaboração de minutas, contratos, convênios, editais, acordos, exposições de motivos, memoriais ou outras quaisquer peças que envolvam matéria jurídica, propor à diretoria executiva providências de ordem jurídica visando a correta aplicação das normas vigentes, representar a FESaúde nas causas em que esta figurar como parte ou terceira interessada, representar a FESaúde e defender seus interesses em processos administrativos perante os órgãos de controle externo, requerendo e promovendo o que for de direito, propor justificadamente e solicitar autorização por escrito ao diretor-geral para celebrar acordos nos casos em que a autocomposição contemple o interesse público, orientar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais. Demais chefias e assessorias do organograma da Fundação. Propostas de criação de chefias e assessorias que respondam por parte das atribuições da diretoria executiva ou realizem outras atividades específicas podem ser feitas pelo regimento interno da FESaúde. A proposta, juntamente com o respectivo organograma, será apresentada para aprovação do Conselho Curador, no prazo máximo de 90 dias após o registro do Estatuto no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Niterói. Também deverá ser apresentado ao Conselho Curador, para aprovação, o Plano de Empregos e Salários, estabelecendo critérios técnicos e exigências para a execução das funções. O quadro de pessoal. As relações de trabalho firmadas pela FESaúde são regidas pela CLT. Ao seu pessoal, são aplicadas as normas constitucionais referentes à acumulação de cargos, empregos e funções na administração pública, à legislação criminal e de responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa. O ingresso nos empregos da FESaúde se dá através de concurso público de provas e títulos, sendo o tempo de experiência profissional na área específica de atuação obrigatoriamente considerado como título para fins de pontuação no concurso. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Os casos de nomeação para exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento deverão observar prévia experiência profissional na respectiva área de atuação, reputação ilibada e atendimento aos critérios de elegibilidade previstos em lei. E essas atribuições de direção, chefia e assessoramento, que são de livre nomeação e exoneração, podem ser exercidas por pessoas estranhas ao quadro próprio da FESaúde até a implementação de plano de emprego e salários e a realização de concurso público. A FESaúde poderá, mediante processo seletivo simplificado, realizar contratos temporários para o exercício de determinadas funções para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Poderá contratar também especialistas ou empresas especializadas, inclusive consultores independentes e auditores externos para a execução de trabalhos técnicos ou científicos específicos com prazo determinado, observado o disposto na lei de licitação ou em regulamento próprio. A dispensa dos empregados do quadro de pessoal permanente da FESaúde pode ocorrer, mas o Estatuto diz que essa dispensa tem que ser motivada pelas causas que estão contidas no artigo 482 da CLT. Esse artigo 482 da CLT traz 13 situações em que o contrato de trabalho pode ser rescindido pelo empregador. Por exemplo, ato de improbidade, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, condenação criminal do empregado. São 13 situações, tá?
Então, essa motivação tem que estar fundamentada em uma dessas situações elencadas no artigo 482 da CLT. Agora, para os cargos de direção, chefia e assessoramento, aí nós temos a exceção, pois eles são de livre nomeação e exoneração. E o Estatuto traz também motivos para a dispensa: faltas graves, conforme disposto na legislação trabalhista, insuficiência de desempenho, conforme critérios e procedimentos definidos no plano de emprego e salários, desrespeito às normas internas da Fundação, descumprimento de deveres profissionais estabelecidos em normas específicas aplicáveis à categoria profissional, por exemplo, o Código de Ética Profissional. Ao empregado demitido, será assegurado o direito à ampla defesa e o contraditório, através do procedimento administrativo a ser conduzido por comissão especial, que essa comissão é designada pela diretoria executiva, é composta de no mínimo 3 pessoas. E a critério da diretoria de gestão do trabalho, ensino e produção do conhecimento, o empregado demitido poderá ser afastado de suas funções durante o período de tramitação do processo de dispensa. Quadro de pessoal é organizado pela Fundação de acordo com o plano de emprego e salários a ser proposto pela diretoria executiva e aprovado pelo Conselho Curador. Deve contemplar um plano de desenvolvimento de recursos humanos. A instituição de um sistema misto e variável de remuneração é obrigatório, ao lado do salário fixo não inferior ao mínimo profissional, prêmios e incentivos de desempenho mediante avaliação permanente conforme disciplinado em ato próprio do Conselho Curador. Os quantitativos dos empregos do quadro próprio serão estabelecidos pela Fundação e também as funções de direção, chefia e assessoramento, conforme previsão no Estatuto. Responsabilidades dos dirigentes da Fundação. Constitui responsabilidade dos membros do Conselho Curador e também da diretoria executiva o fiel cumprimento do contrato de gestão firmado com o poder público, especialmente no que se refere às metas de desempenho e à correta aplicação de recursos financeiros. Os casos de descumprimento, total ou parcial, das cláusulas do contrato de gestão, assim como a reiterada insuficiência de desempenho da FESaúde, poderá motivar a exoneração dos membros da diretoria executiva, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal e ou civil. Exime-se de responsabilidade o dirigente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do Conselho Curador ou da diretoria executiva. Nos casos em que houver indício ou o efetivo descumprimento total ou parcial das metas e obrigações pactuadas nos contratos de gestão ou insuficiência de desempenho, a questão deverá ser levada ao Conselho Curador para adoção ou indicação das medidas cabíveis nos termos do presente Estatuto e daquelas previstas nos próprios contratos. Os dirigentes da Fundação não são responsáveis por atos ilícitos praticados por outros administradores, salvo em caso de conivência, de negligência da fiscalização ou em caso de omissão, ou seja, deles tendo conhecimento, deixarem de agir para impedir sua prática. Os membros do Conselho Curador e da diretoria executiva respondem administrativa, civil e criminalmente pelos prejuízos que causarem à entidade ou a terceiros, quando procederem no exercício de suas atribuições com culpa ou dolo. Os membros da diretoria executiva poderão ser destituídos nos seguintes casos: prática de ato de improbidade administrativa, descumprimento do estatuto e ou demais regulamentos da FESaúde, má gestão e descumprimento injustificado do contrato de gestão, prática de infração penal que tenha relação com a função exercida. Os dirigentes da FESaúde respondem pessoal e diretamente por atos praticados com excesso de poder ou desvio de finalidade, pelo descumprimento injustificado do contrato de gestão, pelos danos ocasionados ao erário e ou à população por má gestão, quando devidamente comprovados. O patrimônio da FESaúde é constituído por todos os bens móveis e imóveis que lhes sejam destinados e afetados e pelos que vier a adquirir ou receber por doação e legado de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, pelos demais bens e direitos que haja adquirido, produzido ou que venha a produzir,
pelos demais bens elencados no artigo 5º da lei que autoriza a instituição da FESaúde, a Lei Municipal 3133 de 2015. E esse patrimônio da FESaúde somente poderá ser utilizado na manutenção e consecução de suas finalidades. Caso a FESaúde seja extinta, seu patrimônio será revertido ao patrimônio do município por lei específica. As receitas da FESaúde são as receitas decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde ou de qualquer outra atividade própria às suas finalidades estatutárias, recursos oriundos de convênios, contratos ou acordo de cooperação técnica firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, outros recursos financeiros da União, do Estado e do município repassados à FESaúde, as resultantes da alienação de bens não essenciais à sua finalidade, autorizadas pelo Conselho Curador, as resultantes de aplicações financeiras na forma da legislação vigente, outras receitas de qualquer natureza. Fica proibido à FESaúde, sob pena de responsabilização do diretor-geral, a assunção de compromissos com terceiros que violem as normas do SUS, em especial as da gratuidade da assistência integral à saúde ao cidadão e igualdade de atendimento. Os contratos e convênios que a FESaúde firmar com entidades públicas que integram o SUS nas esferas federal, estadual e municipal deverão observar as regras da regionalização das ações e serviços de saúde. O contrato de gestão firmado pela FESaúde com o poder público deverá conter o plano plurianual, as obrigações e responsabilidades de seus dirigentes, as penalidades administrativas para o descumprimento injustificado do contrato. O plano plurianual deverá conter os objetivos e metas quantificados e aprazados, os indicadores de desempenho e ainda se desdobrar em planos de atividades anuais com respectivos orçamentos. O contrato de gestão será avaliado anualmente dentro dos critérios e metas estabelecidos no próprio contrato e é assinado pelo prazo máximo de 5 anos. A FESaúde deverá investir anualmente no mínimo 3% de suas receitas próprias na qualificação, desenvolvimento e publicização de suas atividades, em especial em ações destinadas à inovação tecnológica, modernização administrativa, qualificação do processo de trabalho, educação permanente de pessoal, pesquisa, adequação mobiliária e imobiliária e comunicação social. A diretoria executiva, responsável pelo acompanhamento e cumprimento global dos contratos de gestão, deverá nominar os responsáveis pelo cumprimento parcial das metas contratuais para efeito de definição de responsabilidades. São requisitos a serem observados obrigatoriamente na elaboração do contrato de gestão: os planos operativos da entidade contratante, aos quais estarão vinculadas as fontes de recursos previstas para o pagamento à FESaúde pelo desenvolvimento e prestação de serviços, os objetivos, resultados e metas de desempenho a serem alcançados pela FESaúde e dos respectivos indicadores e prazos para a execução, plano operacional contendo a estimativa dos recursos e cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários à execução dos serviços pactuados durante a vigência do contrato, obrigações e responsabilidades dos contratantes em relação às metas de desempenho definidas e à garantia das condições logísticas, materiais e de infraestrutura necessárias para o adequado funcionamento dos serviços de saúde relacionados a essas metas. Sistemática de acompanhamento, monitoramento e avaliação contendo critérios, parâmetros e indicadores a serem considerados na avaliação de desempenho dos serviços da FESaúde no cumprimento do contrato de gestão. Penalidades aplicáveis em caso de descumprimento injustificado de metas e obrigações pactuadas no contrato de gestão. Condições para revisão, renovação e prorrogação do contrato de gestão. Prazo de vigência do contrato. A FESaúde apresentará aos contratantes, ao término de cada exercício financeiro ou a qualquer momento em que for solicitado, relatório pertinente à execução do contrato. A FESaúde também deve promover a ampla divulgação por meios físicos e eletrônicos dos relatórios anuais sobre a execução de contratos de gestão que contemplem demonstrativos da realização financeira e de devidos registros contábeis. Os contratos e convênios que a FESaúde firmar com entidades públicas que integram o Sistema Único
Único de Saúde nas esferas federal, estadual ou municipal deverão observar as regras da regionalização das ações e serviços de saúde. Outros contratos: a contratação de obras, serviços, compra, alienação e locação de bens será submetida às disposições da Lei de Licitações e Contratos e outras legislações pertinentes. A FESaúde pode elaborar regulamento especial de acordo com o artigo 119 da Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos, observados os princípios que regem a administração pública. São deveres dos dirigentes, administradores, técnicos, cientistas, pesquisadores, professores, consultores e empregados da FESaúde zelar pelo patrimônio material e imaterial da FESaúde, preservar os seus ideais, defender os seus interesses e solidarizar-se na consecução dos seus objetivos, participar regularmente de reuniões dos órgãos de direção e administração e das comissões e grupos de trabalho criados, bem como das atividades da FESaúde, cumprir os deveres estatutários, regimentais e contratuais, manter o espírito de harmonia entre todos. Cabe ao Conselho Curador e à Diretoria Executiva, conforme a respectiva competência, promover medidas estatutárias destinadas a efetivar o afastamento, destituição ou dispensa do responsável pela violação desse dever comum, sem prejuízo de outras medidas legais tendentes a reparar eventual dano ou prejuízo causado. Quando a natureza do fato exigir, o Conselho Curador ou a Diretoria Executiva, conforme a respectiva competência, adotará procedimentos regulares para a apuração e comprovação da violação do dever estatutário e do eventual dano ou prejuízo dela decorrente, garantindo-se ao responsável pela ação ou omissão o direito à ampla defesa na forma da lei. A diretoria executiva consolidará periodicamente as diretrizes e normas de atuação da FESaúde, visando favorecer a regulação e o aperfeiçoamento da estrutura e do funcionamento dos serviços. O diretor-geral poderá solicitar servidores ou empregados públicos ou ceder seus empregados para a administração pública, direta ou indireta, com ou sem prejuízo da remuneração de seus cargos ou funções. Respeitada a legislação, a FESaúde exercerá poder disciplinar sobre o pessoal posto à sua disposição, cabendo-lhe inclusive a prática de atos pertinentes à situação funcional desse pessoal, conforme conjuntamente decidido com o órgão competente do governo municipal. O pessoal cedido pelo Executivo Municipal para a FESaúde terá o custo decorrente da cessão integralizado no contrato de gestão, bem como indicada a respectiva forma de compensação. A FESaúde arcará com as despesas de auditoria externa que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro determinar que seja feita, quando entender necessário, para o exame das contas prestadas. É proibida a participação da FESaúde em atividade ou movimento político partidário. Os membros do Conselho Curador somente serão considerados efetivos quando reunirem 3 condições: serem devidamente indicados ou eleitos, serem empossados como membros do Conselho Curador e estarem em pleno exercício da função, portanto, não afastados ou impedidos por qualquer uma das razões previstas neste Estatuto. Todas as reuniões do Conselho Curador e do Conselho Fiscal deverão ser registradas em livro próprio. A FESaúde poderá ser identificada por um símbolo ou logomarca. Nós ficamos por aqui e até a próxima.